Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou nutricionista e você está no meu canal. Muito obrigada por estar aqui. Bom, hoje eu vou trazer um pouquinho de conteúdo diferente. Não é live, porque eu tava numa sequência de lives e ainda tô no meu Instagram, então entra lá que tá tendo live. Praticamente todo dia, de segunda a quinta tem live. Então, eu resolvi hoje responder uma pergunta que eu recebi e eu achei o conteúdo ser interessante para passar para vocês aqui no YouTube. Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre termômetro industrial e termômetro corporal. Então, enquanto vai rodar a vinhetinha, você vai curtir, comenta, compartilha, me ajuda a crescer um pouquinho mais esse canal. Eu bati aqui na mesa. Bom, gente, vamos começar falando um pouco sobre o que eu entendo, né? Vamos falar um pouquinho sobre termômetro industrial. Aí você fala, Isabelle, por que eu quero saber de termômetro industrial? Porque segundo a nossa legislação vigente, qualquer estabelecimento que tenha alimentos, que forneça alimentos, que prepare alimentos, tem que ter termômetro para medir temperatura, certo? Então você precisa aferir a temperatura. Se você trabalha com isso, não tem desculpa, você precisa aferir temperatura. Por quê? Vou te dar 3 exemplos de momentos que a gente tem que aferir a temperatura, tá? Dentro de estabelecimentos. Primeiro, a gente tem que aferir temperatura no recebimento. Então, toda vez que a gente recebe qualquer tipo de alimento que seja refrigerado, que não seja de temperatura ambiente, a gente precisa fazer essa aferição de temperatura para saber se o produto está vindo na temperatura ideal. Isso já aconteceu muito. Muitas vezes o produto chega um iogurte, chega frios, e você vê que o produto já está quente, não faz sentido você receber aquilo. Isso ajuda muito você ter esse controle, você aferir a temperatura dos produtos que estão chegando, porque você se preocupa com o que você está colocando dentro do seu estabelecimento. E você, nutricionista, técnico, estagiária, consultor de alimentos, você precisa ter os seus controles de temperatura. Então você precisa ter um controle de recebimento, tá? Nunca esqueça disso, isso é muito importante. Para que mais eu vou usar o termômetro, Isabel? Que eu não quero gastar, ele é muito caro. Não, você tem que gastar porque você precisa aferir temperatura de todos os seus equipamentos. Então, freezer, geladeira, câmara, você tem que medir temperatura de tudo. Desculpa, gente, às vezes sai medir. Eu sei que é aferir, mas sai assim, né? Vamos voltar. Eu disparo a falar, quando eu vejo, eu falei medir. Não é medir, é aferir. Então você precisa aferir a temperatura dos seus equipamentos mais de uma vez no dia, para saber exatamente quantos graus está a sua geladeira, seu freezer, para seus produtos estarem lá armazenados dentro do valor correto. Não vou ficar aqui falando tabela de quanto que tem que estar a temperatura disso ou daquilo, porque isso, gente, é só olhar a legislação, é muito simples. Todos os estabelecimentos que eu trabalho praticamente, a gente coloca o papelzinho com a temperatura na porta das geladeiras, enfim, para que o pessoal saiba. Mas vamos estudar a portaria, né? Que eu já falei várias vezes. Falando nisso, aqui embaixo, se você rolar mais para baixo, tem 5 aulas sobre a portaria 2619. Então, qualquer dúvida, vai lá e assiste. Voltando aqui, o terceiro porquê que você precisa de um termômetro é porque você precisa aferir a temperatura dos alimentos expostos. Hoje em dia nós estamos vivendo uma fase de coronavírus, então no coronavírus nós não temos alimentos expostos. Não temos self-service, não temos mais buffet de sopa, buffet de sushi. A gente não pode mais ter nenhum tipo de alimento exposto, aberto, para que as pessoas se sirvam. Então, hoje a gente pode fazer essa aferição de temperatura, talvez dentro da própria cozinha, quando você trabalha com algum alacarte, para você saber exatamente a temperatura que você está enviando o alimento ou que você está fazendo a preparação. Mas normalmente, antes de coronavírus, a gente usava muito o termômetro a laser, tá? Nós temos esses dois, o espeto e o a laser. O espeto, ele é o melhor termômetro que você pode ter, tá bom?
Aí você fala, por que, Isabela, ele é o melhor termômetro? Porque ele consegue chegar no centro ali do seu alimento. Então você consegue medir a temperatura real do alimento, entendeu? Com laser é só superficial. Então você sempre vai ter aquela temperatura superficial com laser. Já com espeto você consegue saber exatamente a temperatura. O problema é o espeto demora 1 minuto, 1 minuto e meio para ele se estabilizar no valor correto ali da temperatura. E muitas vezes, quando nós trabalhávamos e quando formos trabalhar novamente daqui um tempinho, a gente perdia, não é perdia tempo, mas é muito difícil com o cliente se servindo, com os seus gestores acima de você olhando feio, porque você tá lá com o espeto, espeta, aí limpa, anota e vai pro outro espeto, e você tem uma fila de clientes atrás de você. Então é muito difícil isso. É por isso que a gente usa muito o infravermelho, que é esse a laser, mas o mais indicado sempre vai ser o espeto. Uma coisa muito importante, eu vou até ler para vocês, né? RDC 216, ele fala assim, que devem ser realizadas manutenções programadas e periódicas dos equipamentos, utensílios e calibração dos instrumentos de equipamentos de medição, mantendo o registro da realização dessa operação. Na 2619 também fala isso. Por quê? Porque você precisa calibrar o seu termômetro. Então, por exemplo, você comprou, fala, não, comprei ontem, tá lindo. Se ele não vem com certificado de calibração, você precisa mandar calibrar, tá bom? Então essa é uma dica aí para você ver como tá a situação de calibração do seu aparelho. Normalmente você tem que calibrar uma vez por ano ou segundo as recomendações do fabricante, tá bom? Então veja isso. Aí você fala, Isabelle, para que eu preciso ter a temperatura dos alimentos expostos? Para que você tem que tirar a temperatura do buffet? Para a gente entender se tem algum grau de contaminação ali nos seus alimentos. Porque isso já aconteceu e eu falo abertamente porque não foi só em cliente meu, acho que todo mundo já passou por isso, de você colocar lá e o buffet banho-maria tá abaixo da temperatura. O funcionário foi lá e não colocou a temperatura ideal e quando você coloca o alimento, o banho-maria não tá quente. Isso acontece, a gente descobre graças ao controle de temperatura. Então, muitas vezes a gente consegue saber achar alguns erros em questão de temperatura, fazendo essa aferição todos os dias e tendo isso controlado, tá bom? Você pode evitar muito problema para os seus clientes, então você pode evitar algumas infecções, você pode evitar essa proliferação de bactérias se você fizer todo esse controle certinho. Então isso é muito importante, tá? Aí você fala, Isabelle, por que você tá falando disso e o que tem a ver com o termômetro corporal? Muita gente perguntou para mim se podia usar o infravermelho como termômetro corporal, porque eles são praticamente idênticos. Eu sempre falei que não, mas eu sinceramente nunca tinha ido atrás para saber o porquê que não. Eu lembro que na faculdade a gente aprendeu que não e eu tinha isso na minha cabeça. E eu comecei a estudar, procurar e eu achei uma resposta que para mim foi plausível, dizendo que o termômetro industrial ele tem 2 graus de diferença. Então, por exemplo, eu tô com uns calafrios. Aí eu pego o meu termômetro, vou aferir minha temperatura e tá lá que eu tô com 36 graus. Às vezes eu tô com 38, então não é correto aferir com o termômetro industrial por causa dessa variação de temperatura. Então, gente, por favor, não usem isso para tá medindo temperatura de funcionário, de cliente ou seu mesmo, tá? Porque não é a temperatura realizada ideal. Por quê? O industrial, ele chega a menos 50 e vai até mais, sei lá, deve ir até mais uns 400, 500 graus talvez. Porque a gente nunca passa muito disso, então nunca me medi, mas vou estudar isso para falar aqui para vocês. Então, gente, é muito importante você saber a diferença dos dois. São parecidos, porém não são usados para a mesma coisa. O industrial para equipamento e alimento corporal é para medir a temperatura das pessoas, aferir a temperatura das pessoas. Espero ter respondido para vocês um pouquinho sobre isso. Se você tiver algum comentário, fala aqui, dá um
dá um joinha, que é muito importante. Manda para algum amigo seu se inscrever no meu canal, que eu quero chegar logo nos 1000 seguidores. Nesse mundo de internet, 1000 seguidores não é nada, mas para mim é tanta coisa que eu tô doida para chegar neles. Então me ajuda aí, curte, compartilha. Espero ter explicado direitinho. Espero você que no seu estabelecimento, se você não tem, compre o termômetro industrial, compre também o corporal, porque ainda não temos nenhum protocolo, mas eu acho que a gente vai ter que ter para quando começar essa flexibilização. Se você for assistir esse vídeo daqui 3 anos e não entender sobre isso, você pesquisa o coronavírus de 2000. Só uma brincadeira, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada, gente, e até o próximo. Qualquer dúvida, manda aqui que eu faço um vídeo da sua pergunta. Beijo!